Boa tarde, meus amores. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Prestem atenção, matemática, lá na página 107, tá? Hoje não teria aula de matemática. Como nós já terminamos o nosso livro de história, nós vamos fazer matemática, porque matemática é mais coisa para poder fazer. Tem muito mais assunto para a gente poder aprender, tá? Lá na página 107, vocês vão colocar a data de hoje, dia 17, tá? Dia 17/6/2020, tá bom? Vamos lá. Vocês lembram que são múltiplos? Quando você coloca todo o resultado da multiplicação, 2 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 4 vezes 6, o resultado são os múltiplos. Lembra disso? Eles são infinitos, né? Eles não têm fim, tá bom? Aí, nós também falamos sobre divisibilidade, né? O que são divisibilidade, né? São aqueles números que eu consigo dividir, tá? Sempre consigo dividir sem ter resto, sem sobrar resto. Bom? Aí quem não lembra, tem que voltar, né, gente? Quem tá estudando, com certeza tá lembrando. Aquelas crianças que não estão estudando, que estão dando desculpa, né? Que eu não consigo, que eu não sei. Aí tá muito feio. Não pode. Tem que estudar, tá? Então vamos lá. Divisibilidade. Quais são os critérios da divisibilidade por 6, por 9 e por 10? Bom, vamos ver aí, ó. Gabriela é muito curiosa. Vocês estão lendo comigo? Depois que ela percebeu o padrão em múltiplos de 2, fez a seguinte observação. Ó, eu sei, né, que as divisibilidades por 2 sempre são com 0 e par, números pares. Aí tá aí, olha o que ela falou. Eu estava revisando o estudo, olha que gracinha, tá estudando, tá vendo? Eu estava revisando o estudo sobre múltiplos comuns e percebi o seguinte. Então, o que ela fez aí? Ó? Os múltiplos comuns de 2 e 3 são exatamente os múltiplos de 6. Então, ela percebeu que ela fez os múltiplos de 2, fez alguns de 3, e ela percebeu que os múltiplos de 2 e de 3 são os mesmos múltiplos de 6. Tá vendo? Então, ela colocou aí, presta atenção aí, ó, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, de 2 em 2. É infinito. Depois, ela fez os múltiplos de 3. Estão vendo aí? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aí ela foi fazendo. Aí ela falou assim, quais são os múltiplos comuns? Olha aí, ó, múltiplos comuns de 2 e de 3. Quais são aqueles que eu tenho em comum, iguais, entre 2 e 3? Aí ela colocou 0, 6, 12, 18 e por aí vai, tem vários. Aí ela colocou lá embaixo, então pensei, será que todo número divisível por 6 deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Aí a professora falou, com certeza, você está certa. Tá vendo? Então, os números divisíveis, né, os múltiplos aí divisíveis, né, por 2 e por 3 também são por 6. Tá vendo? Aí ela falou, Gabriela percebeu um padrão no estudo dos múltiplos comuns, né? Qual foi esse padrão? Que todos os números divisíveis por 2 e por 3 também são por 6. Aí vocês vão fazer as páginas 108, 109, 110, 111... até 111, tá bom? Ó, a tia vai ajudar um pouquinho aí vocês. Vamos na página 108. Pegaram? Ok. De acordo com a observação feita pela personagem Gabriela no texto teórico, temos o seguinte critério de divisibilidade por 6. Lê pra mim alto aí, 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Um número é divisível por 6 se for também divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Todos aqueles números, né, múltiplos comuns que são de 2 e 3 são divisíveis por 6, tá? Com base nesse critério, leia com atenção a frase seguinte e indique se ela está correta ou não. Qual é a frase? Lê para nós aí. Para observar se um número é divisível por 6, verifique se é par. Claro, tem que verificar se é par. Né? Além disso, a soma dos seus algarismos deve ser divisível por 3. Sim, está correta, né?
Verifiquem cada item se o número dado é divisível por 6. Nós temos 94. 94, o 9 e o 4. Eu vou somar um 9 mais 4. Coloca aí, 9 mais 4. Quanto que é 9 mais 4? É 13, não é? 13 é múltiplo de 3? 3 vezes quanto é igual a 13? Não tem. Então, vamos colocar 9 mais 4 é igual a 13, né? 13 é múltiplo de 3? Aí você vai colocar, não é, o número 94 não é divisível por 6. Se não for por 3, não é por 6 também, tá? Agora, nós temos 665. Nós vamos copiar. Vai lá, 665. Aí você vai colocar 6 mais 6 mais 5. Ó, 6 mais 6 mais 5. 6 mais 6, 12. 12 mais 5, 17, tá vendo? Portanto, não é divisível por 2, porque 17 termina em 7, e 7 é ímpar. Então, se não é divisível por 2, não é divisível por 6. Só é divisível por 6 se for divisível por 2 e 3, tá? Aí nós temos o número aí, ó, 210.132. Aí eles vão somar 2 de 200, ó, 2 mais 1 mais 0, mais 1, mais 3 e mais 2. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Então, esse número que está aí, 210.132, é divisível por 2? Ele termina em par. Ó, a unidade aí é par. Tá vendo? Sim. Então, ele é múltiplo de 3. Então, o número 210.132 é divisível por 6, tá? Eles vão dar esse resultado aí. Agora, eles vão fazer as partes 109, 110 e 111, tá bom? Agora, pega para mim a página 112 e coloca a data. Colocaram? Dá pausa, dá um pause aí e coloca a data. Olha só, agora nós vamos aprender o que são números primos. O que são números primos? São aqueles números que eu só consigo dividir por um e por ele mesmo. Por exemplo, olha só, há um grupo de números que possui certa característica comum em relação aos seus divisores. Então, vamos ver aí, ó, nós temos divisores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, estão vendo? Divisores de 6, divisores de 7, divisores de 8, divisores de 9, 10, 11, 12, estão vendo aí os divisores? Pois é. Então, observa aí, divisores de 1, só tem 1. Divisores de 2, eu consigo dividir. Todos os divisores são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Lembram disso? Pois é. Divisores de 3, 1 e o 3. Ó, divisores de 4, eu consigo dividir por 1, por 2 e por 4. Divisores de 5, só 1 e o 5. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Quais são os divisores de 7? O 1 e o 7. Quais são os divisores de 8? O 1, 2, o 4 e o 8. Olha aí, ó, quais são os divisores de 9? 1, 3, 9. Quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Quais são os divisores de 11? O 1 e ele mesmo, 11. Quais são os divisores de 12? 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 12. Quais são os divisores de 13? 1 e um 3. Aí tem mais números, né? São infinitos, né? Perceberam os que estão em vermelho? Esses números que estão em vermelho aí são os números primos. Por quê? O que são números primos? São aqueles divisores que eu só tenho dois divisores, o 1 e o próprio número, e ele mesmo. Então, todos os divisores que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo são chamados de números primos. Então, ó, nós temos os divisores, para eles pegarem aí os divisores de 1 até os divisores de 13. De 1, de 2, 3, 4, 5, até o 13. Esses que estão em vermelho, vocês observaram que ele só tem dois divisores, um 1 e ele mesmo. Então, todos os números que só tem dois divisores, um 1 e ele mesmo, são chamados de números primos. Por exemplo, divisores de 10. Quais são os divisores de 10 aí? Lê para mim. 1, 2, 5 e 10. Então, o 10... ele é um número primo? Não, porque ele não tem só dois divisores. Além do 1 e do 10, eu tenho 2 e o 5, tá vendo? Por exemplo, o 6, olha lá os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? 1,
2, 3 e 6. Então, o número 6 é um número primo? Não. Por que não? Porque ele tem mais de 2 divisores, né? Ele tem os divisores 1, 2, 3 e o 6. Só são números primos, aqueles números que eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Só isso, tá? Aí, vocês vão ler, né? Tudo que a tia explicou já tá aqui na página 112, mas eu quero que vocês leiam e pesquisam, tá? Estudar. Olha só, lá embaixo nós temos assim uma tabela. Essa tabela aí, tá vendo? Devemos escrever na tabela os números naturais de 1 a 100. Para ajudá-lo, deixamos a tabela pronta. Então, todos os números dessa tabela aqui, estão vendo aí? Todos os números que estão marcados com X são números primos. Por quê? Porque eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Entenderam? Então, todos esses números que estão marcados com X, né? Aliás, todos os números que estão marcados com X aí, ó. Tá vendo aí, ó? Né? São os números primos aí, tá? Então, ó. Esses números que estão marcados, eles são o quê? Eles não são números primos. Os que não estão marcados são números primos. Tá bom? Então, as tabuadas auxiliam bastante a identificação dos primeiros números primos. Há, entretanto, um método organizado e preciso para encontrar os primeiros números primos naturais. Esse método foi elaborado pelo matemático grego Eratóstenes e ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Então, vamos escrever aí na tabela os números naturais de 1 a 100. Tá vendo? Então, o exercício 1 aí, ó, ele pode ser feito em pequenos grupinhos aí. Presta atenção, cada um vai fazer sozinho. Então, ó, vocês vão fazer o quê? Vão fazer uma tabela. Tá vendo essa tabela aí, ó? Tem essa tabela e tem os números marcadinhos em X. Aí, tá lá, ó, número 1. Lá na página 114 tá assim, ó, número 1. Risque o número 1, pois ele só possui um número divisor, né? Que é ele mesmo. Então, vai lá na tabela, risca o número 1. Riscaram? Risca lá, igual a tia mostrou, dá um xizinho. Que a tia já fez aqui. 2, página 114. Risque os múltiplos de 2. Sem ser ele. Quais são os múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, até o 100. Todos os números pares que estão na página 103 vão dar um X porque são múltiplos de 2. Lá na página 174, ó, número 3. Risque os múltiplos de 3, exceto ele. Quais são os múltiplos de 3? A tabuada. Vamos lá, quais são os múltiplos de 3? Note que alguns números já estavam riscados porque são pares. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, vamos lá. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Todas as tabuadas, tá? Vocês vão riscar, marcar um X. 4. Risque os múltiplos de 5, exceto ele mesmo. Então, toda tabuada de 5, ó. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, de 5 em 5 até 100. Vocês vão marcar um X. Alguns já vão estar marcados. 5. Risque os múltiplos de 7, menos ele mesmo. Então lá, 7 vezes 1, 7. Então não faz o 7. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. Risca. 7 vezes 3, 21. Risca. 7 vezes 4, 28. Marca um X. 7 vezes 5, 35. Vai fazendo a tabuada aí e vai marcando o X. 6. Risque os múltiplos de 11. Quais são os múltiplos de 11? Menos ele mesmo. Então, 11 vezes 1, 11. Não é para poder marcar o 11. Né? 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. 11 vezes 6, 66. 11 vezes 7, 77. 11 vezes 8, 88. 11 vezes 9, 99. Então, todos esses marcar um X. Os números que não foram riscados são os números naturais primos. Quais foram os números que não foram riscados? Prestem atenção, vê se está certo aí. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47,
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 e 89 e 97. Todos esses números que a tia ditou para vocês são os números primos, são aqueles que não estão marcados. Então, vocês pegaram aí, ó, né, riscaram aí os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, né? Todos aqueles que vocês não marcaram são os números primos, tá? Então, lá na página 174, lá em cima tá assim, ó, os números primos menores que 100 são. Todos esses que a tia ditou para vocês, vocês vão colocar aí nessa linha, tá? Número 2, existe um único número primo par. Qual é? O 2. Por que ele é par? Né? Porque ele é o único número par, só tem como dividir por 1 e por ele mesmo. Né? Ele é muito pequenininho, tá? Só tem 2 divisores aí, né? Aliás, 3 divisores, né? O 1, o 2 e o próprio número, né? Só tem 2 aí. Aí, olho vivo. Questão 3. Vitor tem 11 anos de idade e sua irmã 13 anos. Então, tem diferença de 2 anos de idade. Ele percebeu que essas idades em anos são dadas por números primos. O número 11 e o número 13 são números primos. Olha na tabela lá atrás, são números primos. Percebeu também outra curiosidade. As idades de seus pais também são dadas este ano por números primos. Sabe-se que seu pai é mais velho que sua mãe e que as idades dos dois estão entre 42 e 50 anos. Então, qual deve ser a idade da mãe de Vitor? E a idade do pai? Entre 42 e 50, quais são os números primos? 43 e 47. Então, a idade da mãe é 43 anos. E a idade do pai, 47 anos. Tá? Ó, a professora Raquel, de língua portuguesa, encontra dificuldade em distribuir os alunos de sua turma de 5º ano em grupos iguais, pois sempre sobra algum aluno, né? A sua aluna, Beatriz, lhe disse que isso ocorre pelo fato de que o total de alunos da turma é dado por um número primo. Bom, se há mais de 32 alunos e menos de 40, olha lá na tabelinha de vocês, na página 113, entre os números 32 e 40. Entre 32 e 40, qual é o número que não está marcado? É o 37, né? Então, há 37 alunos. Tá vendo? Só que, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar uma estudadinha, tá, gente? Tem que estudar novamente. Se houver necessidade, veja novamente o vídeo da tia para estudar. Tô sabendo que tem criança que não tá estudando, tá aproveitando aí a situação, né, para falar que não sabe, que tá com preguiça, que tem isso aqui, não pode. Tem que pegar e tem que estudar, tá? Se não estudar, gente, não adianta. Não adianta. Não adianta ficar olhando vídeo, não adianta nada disso. Tem que estudar, tem que colocar o bumbum na cadeira, né? Tem que sentar, tem que deixar tudo organizadinho e se posicionar e estudar, tá? Porque senão não vai conseguir. Arruma a cadeirinha aí, senta aí com o bumbumzinho aí bem macio, no lugar macio. Se a cadeirinha ela é mais dura, põe um cobertorzinho embaixo. Fica de um jeitinho que vocês consigam, né, ficar mais à vontade, mais assim, aconchegante aí, né? E aí senta com calma, escuta a tia falando, dá uma lida no livro, escuta de novo, põe o vídeo novamente, tá? Se vocês não lembram de visibilidade, vocês podem voltar e dar uma estudada no livro, tá tudo ali, tá bom? Tem outros vídeos também, podem estar sempre relembrando. Uma coisa legal das aulas online, nessas aulas virtuais, é que você pode voltar a explicação. Você vai lá na aula, na plataforma e pode estudar novamente, né? Porque a tia sempre fala as páginas para vocês, então é fácil, tá bom? Ó, fiquem com Deus, vou contar aí com a ajuda de todo mundo, tá bom? Beijo pra vocês.